Oi, pessoal, aqui é Ellen, bem-vindos a mais um vídeo no canal. E esse é o vídeo de leituras do mês, no caso, leituras do mês de novembro, que acabou de acabar. E quero comentar das 4 leituras que eu fiz, porque eu reparei que cada mês que passa, assim, eu tô lendo mais ou menos 4 livros mesmo, meio que cravado, assim. Então, acho que foi um mês bom de leituras, né? Não li livros, assim, todos ruins, só foi um que foi ruim, os outros foram bons. Então, vamos começar falando do Uma Magia Fatal, da Alison Saft, que foi o primeiro livro que eu terminei. E eu estava com expectativas mais ou menos para esse livro, porque eu li outro livro da Alison Saft esse ano que eu não gostei, que foi o Encantamento Delicado, se eu não me engano. E só que assim, eu já tinha esse livro aqui em casa para ler, Uma Magia Fatal, que foi o livro de fato que eu peguei de recomendação, que alguém recomendou da autora, porque aquele outro ninguém nunca me recomendou aquele lá. E esse aqui eu gostei, eu achei bem melhor que o Encantamento Delicado, eu achei o romance bem fofo, sabe? Eu ia fazer uma resenha separada para ele, só que aí foi passando o tempo e eu já fui meio assim, meio deixando ele de lado. Mas assim, aqui a história é sobre. Ai, será que eu já esqueci o nome dos personagens? Acho que é Margaret, a protagonista, né? E ela mora, tipo, numa casa, numa mansão, assim, com a mãe dela. Só que a mãe dela, ela meio que saiu a trabalho, assim, por causa das pesquisas científicas dela e não voltou mais. Tipo, acho que ela ficou uns 2 meses fora e deixou a Margaret sozinha em casa. E a Margaret tem, tipo, 17 anos, ela é adolescente, então, assim, uma menor de idade, sabe? Deixou a guria sozinha em casa. E só com o cachorro. E é uma mansão que elas moram, então, tipo, é uma casa grande que você tem que cuidar, ela tem que cortar lenha, tem que fazer manutenção, tem que cozinhar, não sei o quê, e tudo isso sozinha. E ela mora um pouquinho isolada nessa cidade, é uma cidade que fica no litoral, e a casa dela é um pouco afastada da cidade em si, assim, do centro, né? E aí tá, só que a mãe dela é uma alquimista famosa, uma alquimista renomada, muito inteligente. E é por isso que ela viajou. Ela estava fazendo a pesquisa da vida dela, assim. E aí, o Wes, acho que é Wes, é que tem um outro livro que eu li que o personagem também se chama Wes. Mas enfim, ele é um alquimista, ou melhor, ele tá tentando virar um alquimista, assim. Só que ele foi expulso de vários estágios de outros alquimistas que ele tentou ser um aprendiz, né? E aí, a mãe da Margaret, né? É tipo, acho que a mãe dela chama Evelyn, se eu não me engano. Será que eu tô lembrando realmente o nome dos personagens? Enfim, que a primeira coisa que eu deleto é o nome dos personagens quando eu termino o livro. Mas ele quer, é assim, é a última chance dele, porque, né, assim, ele não tem mais muita opção de estágios e tal. Então ele vai tentar ser aprendiz dela. Então ele viaja até a casa da Margaret. E aí, quando ele chega lá, a mulher não tá lá, só tá a filha, né? E assim, o Wes, ele vem de uma família que são, acho que são de imigrantes, assim, eles vieram de outro país. E eles são muito pobres, a família não tem o pai, porque eu acho que o pai, se eu não me engano, morreu quando eles eram um pouco mais jovens. E aí só tem a mãe que sustenta a família e as filhas mais velhas. São várias filhas, acho que são umas 4 filhas, e o Wes, né, que é o único menino da família. E aí eles ficam meio assim, uma das irmãs dele fica meio assim, cara, você tem que abandonar esse sonho de ser alquimista e ajudar a família, tipo, financeiramente, porque aqui a nossa mãe não vai conseguir dar conta de tudo, sabe? Você tem que cair na real, porque se até agora você não conseguiu e foi expulso de vários estágios, tipo, véi, tem problemas muito mais sérios que você tem que lidar agora. Só que ele quer insistir no sonho dele, porque o sonho dele é virar alquimista e virar um político. Porque nesse universo que a autora inventou, os alquimistas, eles têm muito poder. Porque quem tem poder são os políticos, né? E os políticos que ditam tudo que acontece, enfim. É isso que ele quer. Ele quer virar uma pessoa que tem poder para poder mudar o mundo pro bem, assim, digamos assim. E para conseguir isso, tem que ser um alquimista. Beleza. E então, quando ele vai lá falar com a Margaret, ela meio que não quer saber dele, enfim.
Mas o que tá acontecendo nessa história é uma caçada, que é uma caçada mítica, assim, que é um ser, que acho que é a Hala, é uma raposa branca, que alguns dizem que, tipo, é Deus, outros dizem que não é Deus, mas é um ser divino, é um ser poderoso, mas é um ser que causa muita destruição quando ele aparece. E eles têm essa caçada, que é justamente para matar a Hala, e, enfim, quem conseguir matar a Hala ganha um prêmio, ganha, tipo, nossa, é incrível a pessoa que conseguir fazer isso, porque a Hala é um ser que, tipo, vive há muitos anos, assim, é um dos últimos desses seres divinos. E, enfim, só que pra você participar da caçada, você tem que ser um caçador e você tem que ter um alquimista junto, então são duplas. E aí a Margaret, ela quer participar da caçada porque a Hala, se ela conseguir matar a Hala, ela vai conseguir impressionar a mãe dela. E também, se eu não me engano, a Hala, como é um ser divino, um ser mágico, ela tem propriedades que iam ajudar na pesquisa de alquimia da mãe dela. Então ela quer muito conseguir caçar a Hala pra a mãe dela decidir ficar em casa, assim. Tipo, ela tem muitos problemas com a mãe, né? Ela quer muito a aprovação, o amor da mãe, é mommy issues que a Margaret tem, né? E beleza, só que ela precisa de um alquimista. Aí no fim ela meio que. Ah, então ela tem que pedir pro Wes mesmo virar o alquimista dela. Então eles se juntam pra poder participar da caçada. E o Wes também tem interesse na caçada por causa do prêmio em dinheiro, né? Enfim, também pra impressionar a mãe da Margaret, né? E aí, beleza. Eles vão participar da caçada. Só que assim, o livro em si demora muito pra acontecer essa caçada. A caçada é literalmente, tipo, os últimos 5% do livro, 95% aí acontece a caçada. Então, antes do livro é toda uma preparação pra caçada. Tem também, tipo, antes da caçada eles têm que decidir a pontuação deles, assim, onde que eles vão, se eles vão ter privilégios na hora da caçada ou não. Então tem uma competiçãozinha que eles têm que participar, tem tipo provas de alquimia e provas de dos caçadores também. E dependendo do ranking deles, eles vão ter, assim, posições melhores na caçada e só essas pessoas vão ter uma chance real de conseguir matar a Hala. E eu não estava esperando que o livro ia ser assim, dessa forma, que ia ter todo um drama antes de aí no finalzinho ter a caçada e acabar o livro, sabe? E eu não sei se eu gostei muito que demorou tanto assim pra ter a caçada, porque ele vai criando uma expectativa, vai criando, você fica ali na ânsia, sabe, de ver a caçada, ver a raposa, ela aparece várias vezes no livro, né? Mas você quer, tipo, mano, eu quero que eles vão logo pra ação, sabe? E é só, bem no final, é muito rápido a cena, assim, da caçada em si. Foi até meio fácil demais, porque eles têm muito medo da Hala, assim, eles ficam, sabe? Dá tudo a entender que, tipo, é um ser muito perigoso, que pode acabar com eles, assim, muito fácil, que não é fácil de matar, e aí no final eles meio que. Ai, tudo se resolve muito fácil, sabe? Então, eu não gostei muito, assim, dessa construção, mas o que. E a construção do universo em si, eu não gostei, eu achei muito confuso, porque, assim, pelas roupas dos personagens. Parece que é um livro de época um pouco, assim, mas tem algumas tecnologias, tipo, tem telefone, tem carro, tem luz elétrica, só que não é tão avançado, tipo, não tem computador, não tem celular, sabe? Tem algumas coisas e outras não. E pela roupa deles também, que é uma roupa mais formal, eles usam um chapéuzinho, vestido, enfim. E aí eu pensei, tá, é tipo 1920, alguma coisa assim, né? Só que é um país fictício, né? Assim, é um país inventado. Tem religiões que a autora inventou, assim, que ela deu nomes de religiões que não existem no mundo real. Só que aqui você entende que, tipo, essa religião que ela tá mencionando é o catolicismo. Essa aqui é o protestantismo. Essa aqui é o judaísmo, sabe? Fica meio claro e óbvio do que ela tá falando. E ela até usa, quando ela vai falar da religião fake do judaísmo, ela usa termos que são reais, assim, do judaísmo em si. Tipo, que eles fazem o Shabat, ou sei lá, tinha alguma coisa assim, a menção ao sábado. Daí eu fico, gente, mas não era uma religião inventada? Como é que você tá usando termos que existem, sabe? Eu não sei se era Shabat mesmo, acho que. Não tenho certeza, mas era alguma coisa assim, nesse sentido. Que eu reconheci, eu, assim, tipo, realmente, tá.
E também, é um país fictício, só que fica meio claro que é os Estados Unidos, assim, fica meio... Dá pra entender que é os Estados Unidos, porque ele menciona a guerra. E aí também eles usam dólares. Tipo, eu fiquei, cara, se é um país inventado, por que, que eles estão usando dólar? Sabe? E é engraçado, porque o prêmio da caçada, isso é outro indício, assim, que você entende que é uma época um pouco antiga, mas nem tanto. Que o prêmio é US$ 75. E eles, tipo, eles ficam, nossa, essa é uma quantia muito grande, nossa, isso vai mudar a minha vida, US$ 75. Aí eu pensei, realmente, pra uma época assim, mais antiga, era muito dinheiro. Só que eu não gostei que a autora, assim, não se deu o trabalho de inventar uma moeda diferente, que não seja dólar, sabe? E as religiões, ela só copiou do mundo real e só mudou os nomes também, porque até os conflitos das religiões ali, ela tirou do mundo real. É tipo, os católicos e os protestantes não se dão bem. Tipo, os católicos são perseguidos aqui. E assim, ficou claro que isso se passa nos Estados Unidos justamente por causa desse conflito. Porque assim, não é um conflito tão comum que nem aqui no Brasil. Não tem muito isso de, católico versus protestante. Tipo, sabe? A ponto dos católicos serem perseguidos, porque os católicos em muitos lugares são a religião mais predominante. Então, tipo, sabe? A questão aqui deles serem imigrantes também. Tem pessoas que eu li resenhas que falaram que dá para até saber de qual país que é a família do Wes, que a autora trocou os nomes e tudo, mas enfim. Então, isso não é a primeira vez que essa autora faz isso, assim, no Encantamento Delicado, ela também empresta coisas do mundo real para construir os conflitos dela no livro. Só que ela faz de uma forma porca, assim, meio mal feita, meio vazia, meio, sabe? Assim, bem genérica. E aqui ela foi a mesma coisa, só que eu acho que foi até um pouco pior, assim, em comparação àquele outro livro. E então eu não gostei da construção do universo. A parte da alquimia, que é a parte da magia, né? Eu também não gostei muito, porque, assim, nada é muito explicado. Não me aparece muito a parte da alquimia. Tipo, é só uma questão de, desenha o círculo, desenha não sei o quê, usa um pouco dos elementos para fazer a magia, e aí você se concentra e acontece alguma coisa. E o Wes, como, assim, tudo bem que o Wes é aprendiz, ele não sabe muita coisa, e aí, enfim, eu não gostei muito do jeito que foi feito. Não foi legal, assim, não é legal de imaginar, de visualizar na sua cabeça. Tem coisas que ele faz que também, assim, eu não sei, foi meio um pouco de. Não sei, eu não sei explicar, eu só não. Eu não curti muito o jeito que foi feito aqui. E aí a questão do romance, porque aqui é uma romantasia, os personagens eles vão acabar se apaixonando e tal. Eu gostei muito do romance, foi o ponto alto do livro, e ainda bem, porque se é uma romantasia, o romance tem que ser o ponto principal e tem que ser o melhor bem feito, né? A parte da magia do universo, dos conflitos, são segundo plano, né? E o romance eu gostei, eu achei eles fofos, eu achei que as personalidades deles combinaram muito, assim, porque a Margaret é uma pessoa mais séria, mais organizada, mais certinha, assim, mais. Enfim. E o Wes é meio. Ele é mais descontraído, ele é meio galã, assim, ele fica dando em cima das pessoas. E fica meio flertando, assim. Aí eu achei que eles combinaram, sabe? A única questão que eu achei meio ruim desde o começo, porque o Wes é uma pessoa que flerta com outras meninas. E aí ele faz isso no livro. E eu pensei, cara, se é um romance que você tá construindo com outro personagem, por que você tá me fazendo esse personagem flertar com outro terceiro personagem, sabe? E isso, pra mim, eu não gosto. Eu sou mais do time da Hayley Hazelwood, assim, que constrói os caras que são totalmente irreais, mas que eles, tipo, deitam e rolam pra mocinha sem motivo nenhum. Assim, sem a mocinha ter dado nenhuma indicação que elas gostam dele, mas eles desde sempre gostam delas, assim, tipo, não existe outra pessoa, outra mulher na vida deles. Mas é até mais realista o Wes é uma pessoa assim que vai lá e flerta com não sei quem, aí faz amizade, e aí sai num date com a menina e não sei o quê, mesmo gostando da outra, sabe? Isso me irrita, mas é meio realista, assim. E outra coisa que eu não gostei, assim, da parte do romance, é que eu achei algumas partes muito sexuais, assim, tipo, eles são adolescentes. Quer dizer, o Wes tem 18,
a Margaret tem 17. Então, tipo, eles são adolescentes. E aí tem menção a, tipo, a masturbação, a, não sei, o pensamento deles mesmo, assim, de que eles estão com tesão e não sei o quê. E aí eu fico assim, eu não precisa, sabe? Eles são muito jovens. Eu queria uma coisa mais fofa mesmo, assim. Eu prefiro romances que são mais fofinhos, tipo, de meu Deus, vamos segurar as mãos agora, meu Deus. E aí entra em combustão por causa disso, assim. E aí eles já partem já pro sexo também uma hora e eu fico assim, não é minha vibe, assim, ainda mais que eles são muito jovens, ainda mais por causa da época que o livro se passa. Pra mim, podia ser uma coisa mais recatada, sabe? E a vibe, pra mim, não deu muito certo, assim, nessa parte. Mas de resto, eles conversando, a personalidade deles, eu achei a conversa deles muito legal, assim, eles se conhecendo, eles se abrindo, porque eles têm muita dificuldade pra se abrir de fato, mas mesmo assim, eles tentam se comunicar. Tipo, o que me irrita em livros de romance também é a falta de comunicação. E aqui eu vejo que eles se comunicam bem, assim, eles tentam resolver os problemas quando os problemas aparecem. Tudo bem que às vezes demora um pouco, mas é principalmente a Margaret que tem muitas travas emocionais, assim, mas. Eu achei muito fofo eles, eu achei que combinou. Só que tem outra questão. Quando eu terminei o livro, eu fui ler resenhas sobre. E aí eu descobri que muitas pessoas acusaram esse livro de ser uma cópia de Full Metal Alchemist. Ou ser uma fanfic, ou ser inspirado em Full Metal. E eu nunca assisti, nem li o mangá de Full Metal, né? Assisti o anime, nem li o mangá. Só que é uma história sobre alquimia. E aqui também tem alquimia, né? E aí falaram que os protagonistas, a Margaret e o Wes, são muito parecidos com dois personagens que tem em Full Metal. E aí eu fiquei assim. As pessoas estavam comparando, tipo, a personalidade da Margaret, o cachorro da Margaret, a personalidade do Wes, os motivos do Wes, a questão de, políticos e alquimia, e o jeito que a alquimia é feita também. Enfim, muitos e muitos pontos que são iguais em Fullmetal, assim. E isso eu fiquei, cara, será que é uma cópia mesmo? Ou isso aqui era uma fanfic que a autora escreveu? E ela decidiu mudar tudo e publicar, porque tem muitos livros que são assim, que começaram com fanfics e viraram um trabalho próprio, até porque Fullmetal se passa na Europa, né, uma Europa meio fictícia, e aqui é os Estados Unidos, por exemplo, né. Então, não sei. Aí eu pensei, eu vou assistir Fullmetal pela primeira vez, pra ver se é isso mesmo. Só que eu não cheguei na parte que tem esse backstory dos personagens, ou que foca nesses personagens. Então, sei lá. Não consigo provar ou desprovar que foi uma cópia ou não, ou se foi inspiração ou não. Só sei que a autora nunca menciona nada de Fullmetal, nem nos agradecimentos do livro. E muita gente acha isso um absurdo, porque dizem que claramente tem inspiração e a autora nunca mencionou nada disso, assim. Então, fica aí o alerta, sei lá, né? Às vezes, se você já leu Fullmetal e gosta desses dois personagens que é inspirado, talvez você goste, ou talvez você se irrite, porque pode parecer que é uma cópia, né? E que a autora não inventou quase nada desse livro. Mas a questão da caçada, da rala, isso a autora realmente criou, eu acho. Não sei se ela tirou de outro lugar, mas tem muitas coisas que são originais nesse livro. Eu espero, né? Mas de qualquer forma, eu achei ok, eu gostei. Eu acho que eu dei 3 estrelas ou 3 estrelas e meia. Porque esses pontos que eu não gostei pesaram muito, assim, na experiência. Mas o romance, que é o mais importante, foi fofo. Então, é isso, assim. Não me decepcionei muito com esse livro da Alison Saft. Inclusive, estou lendo outro dela no momento que estou gostando mais. Então, não desisti dessa autora ainda. Aí, depois desse, eu caí do cavalo e li Parem os Relógios, que é da Kirsten Higgins, né? Não sei se é assim que fala. Mas eu tenho uma resenha, um vídeo de quase 1 hora só falando desse livro e basicamente reclamando dele. E depois que eu gravei esse vídeo, que eu percebi que tem alguns pontos que eu gostei de fato desse livro, porque a premissa dele é aquilo: é uma esposa que tá doente e que tem uma doença terminal e ela vai morrer e ela morre e deixa cartas pro marido para ele ler durante esse primeiro ano que vai ficar sem a esposa, tipo, uma carta por mês, para ele ir superando o luto e tal, e seguir com a vida. Que é o mesmo plot de PS Eu Te Amo, só que
os gêneros são trocados. Aqui é a esposa que morre, lá eu acho que era o marido que morria. Aí, beleza. É interessante porque prende a história nesse sentido, porque você quer saber o que tem nas cartas, você tá muito interessado nisso. Só que todo o resto do livro é bem chato, porque tem também o backstory deles, como eles se conheceram, como que foi o namoro, o noivado, como que foi ela saber da doença, enfim, a parte do namoro e eles sendo felizes e viajando e fazendo, enfim, aproveitando a vida e transando um monte, é muito chata desse livro. Sinceramente, eu achei um porre, tá? Eu não achei que foi bem feito, eu achei que a autora quis assim, ai, vamos fazer eles serem perfeitos e felizes e é isso que vai deixar você triste porque você sabe que ela vai morrer por causa da doença. Eu acho que não funcionou porque você não sente empatia pelos personagens só por causa da doença. Você tem que gostar deles como pessoas e isso não aconteceu porque o protagonista, que é o Josh, ele é um chato. A protagonista que morre, ela não é tão chata, assim, ela tem personalidade, só que ela é muito infantilizada e ela é muito feliz o tempo todo, então isso irrita. Tipo, seria legal ver mais conflitos, assim, porque, cara, é uma doença muito pesada, sabe? E assim, eles lidam, tem os capítulos que eles lidam com a doença, as consequências da doença, porque ela vai ficando muito fraca, mas são poucos, assim. Eu queria que tivesse mais conflitos, mais drama, mais coisas pesadas, assim, e não tem. Foca mais neles sendo perfeitos e ricos e gostosos e não tanto nos problemas, assim. Tem uma outra coisa que aparece, mas eu queria que explorasse mais e não explora. E naquele vídeo eu comento muito mais, eu conto o livro todo praticamente, assim, com spoilers, tipo, não todo, mas algumas cartas que eu gostei, outras que não. Coisas que fizeram sentido, coisas que não, porque tem. Ai, enfim, muitas coisas me irritaram nesse livro. E o que eu queria mais com ele era ficar triste, eu queria sentir a emoção, sabe? Porque é um assunto muito triste. E eu simplesmente não senti nada, eu senti, não a tristeza, eu senti coisa, eu senti irritação e raiva, não tristeza, de fato. Eu acho que só tem alguns pontos positivos, tem a cena que a protagonista ela morre, que realmente é muito triste, só que é mais no final mesmo, então sei lá, eu não tava muito afim de ler gente rica, gente bonita, gente, sabe, feliz, vivendo, tipo, nossa, o amor da minha vida. Não, mesmo que ela fosse morrer, eu não tava nessa vibe. E até os capítulos do Josh que estão no presente pra superar o luto, tem algumas coisas que eu também não gostei, assim, enfim, já que o Josh não tem personalidade, né? Mas tudo bem porque ele tava de luto, então ele não tinha tanta obrigação de ser uma pessoa interessante. Mas enfim, é isso, eu não gostei. Esse foi um dos piores livros que eu li esse ano. Com certeza vai estar nesse vídeo de piores. E se quiser saber mais exatamente do que eu gostei e o que eu não gostei, tem um vídeo só pra isso, é um vídeo enorme. Então, e ainda poderia continuar reclamando mais dele, mas tudo bem. Aí depois terminei de ler O Natal Escondido, que é o livro do clube que eu tenho com o pessoal da minha igreja, que a gente, como agora em dezembro algumas pessoas vão viajar e tal, a gente não ia poder fazer o clube em dezembro. Então a gente pegou em novembro para fazer uma leitura de Natal. Já que, né, tá perto do Natal e tudo. E esse foi o livro escolhido, que foi uma aposta, assim, porque a gente não conhece esse autor, a gente nunca leu nada dele, a gente não sabia exatamente sobre o que ia ter no livro em si. Mas como era um livro de Natal e a gente queria se aprofundar mais nesse assunto, sobre Jesus e tal, o nascimento de Jesus, as reflexões acerca disso, a gente decidiu ler. E ainda vai ter discussão, a gente vai discutir agora nessa sexta-feira, então... Mas eu marquei várias coisas nesse livro que eu achei interessantes, assim, o livro em si, é uma coletânea de sermões que o autor já fez, ele já morreu, acho, o autor, ele era um pastor protestante. Eu não sei que denominação ele é, mas, enfim, ele juntou os sermões dele nesse livro sobre o Natal e publicou. E algumas coisas assim, são coisas que todo mundo não, mas que eu já sabia, assim, mas é tipo, ler, assim, você tá assistindo um sermão na igreja, tipo, esse livro é isso. Basicamente, são assuntos complexos, às vezes mais densos, você tem que ler com atenção, não dá pra ler muito rápido, você tem que refletir no que tá sendo dito.
E assim, beleza, sabe? Eu achei ele bem escrito, eu achei ele bom. Teve só alguns momentos que eu achei meio arrastado mesmo, assim. Teve também algumas comparações que ele faz, assim. Do nada ele cita Senhor dos Anéis aqui comparando, sabe? Aí eu fiquei assim, nossa, do nada, duas citações de Senhor dos Anéis nesse livro. Não que isso seja uma coisa negativa, mas eu achei engraçado e curioso. E assim, eu ainda não cheguei a um veredito do que eu achei 100% desse livro, mas não é um livro ruim, é um livro bom. E tô ansiosa pra discussão dele, né? Então, é isso. É um livro de não ficção, obviamente, sobre o Natal. Então, beleza. Aí, depois desse, terminei de ler Nós Já Moramos Aqui, que foi o último livro do mês de novembro. E esse aqui foi, tipo, um dos melhores livros que eu li esse ano. Eu acabei até de gravar resenha sobre ele, uma resenha bem rapidinha, assim, sem entrar em spoilers nem nada. E, ai, eu não leio terror e horror, tá? Eu não sou leitora de nada disso, coisas que dão susto, coisas nojentas e macabras. Mas esse aqui eu adorei, assim, eu não cheguei a ficar assustada com ele. Mas ele tem momentos creepies, tem momentos que dá susto, assim, de você ficar, meu Deus, o que foi isso que eu li? Tipo, talvez se você ler de noite, você fique meio assim. Mas eu acho que como é história de casa assombrada, um pouco, porque tem essa casa que tem coisas estranhas acontecendo na casa. Tem um porão e um sótão bizarro na casa, né? Que eu acho que parte do terror, assim, dessas casas, principalmente nos Estados Unidos, assim, que são casas antigas e grandes, é a questão do porão e do sótão, né? E aqui no Brasil não tem muito isso, então, mas dá um pouquinho de medinho, sim, assim. Eu que talvez eu não me emocione tão fácil lendo o livro, mas como esse livro vai virar um filme, aí eu acho que vai dar um sustinho a mais. Mas a sinopse é o seguinte: tem essa casa, tem um casal que mora na casa, que são duas namoradas. Elas acabaram de comprar casa faz recentemente, assim, e elas vão reformar e revender, porque é assim que elas lucram, né? E aí bate na casa uma família que o pai da família fala assim: Ah, eu morava nessa casa. Será que tem como eu entrar e mostrar a casa pra minha família? E aí a menina que atende, ela tá sozinha em casa e a namorada saiu pra resolver coisas e ela a princípio não quer deixar eles entrarem, mas como ela não consegue dizer não, assim, sabe aquelas pessoas que não quer desagradar os outros? E eu achei muito relatable, assim, não consegue falar não. E aí ela deixa eles entrarem. Só que aí eles não vão embora. Tipo, eles continuam ficando, porque vai acontecendo coisas que eles acabam ficando. E aí a menina, a Ivy, ela assim, ela é muito ansiosa. Ela já tem umas paranoias, assim, então ela já fica, meu Deus, essa família não vai embora, não sei o que, começa a ficar irritada. E aí coisas estranhas na casa começam a acontecer, assim, que tem a ver com o sótão, tem a ver com o porão, e na casa em si, assim, e também ela fica muito desconfiada da família, que tem alguma coisa estranha com eles em si também. E, enfim, é só lendo pra você descobrir o que que é. Tem várias resenhas de gente discutindo teorias sobre muitas coisas que acontecem nesse livro, porque esse livro é um livro muito doido. Ele é muito divertido de ler, porque você quer entender o que está acontecendo. E aí tem várias dicas no livro, várias centenas de dicas, assim, escondidas. E é o tipo de livro que você termina, e se você reler, você vai ler com outros olhos, você vai reparar em coisas que você não tinha reparado. E esse livro ele ganhou um prêmio porque ele surgiu no Reddit, né? Como um conto de terror, assim, é um Reddit, um subreddit de histórias de terror, eu acho. E o autor ganhou um prêmio por causa disso. E aí decidiu publicar o livro e também foi vendido os direitos para ser um filme, né? E assim, é muito divertido. Tem código no livro, tem tipo código Morse, tem letras que formam uma frase, letras capitalizadas. Tem, enfim, detalhes assim que. E tem anagrama também pra você resolver. Tipo, tem frases em outras línguas pra você traduzir, descobrir o que tá escrito. É muito divertido, sabe? Acho que tem até códigos que você precisa pesquisar além do livro pra descobrir o que que é, mas aí nesse nível eu não fui tão atrás, assim, eu só vi o que que significava algumas frases. Porque ele é muito misterioso, assim, muitas coisas estão acontecendo. E eu acho que ele pode agradar muito.
as pessoas ia desagradar também, porque ele tem um final aberto, então você não tem a explicação de tudo que acontece, você tem as suas teorias e as suas opiniões, sabe? E isso não me incomodou, eu achei muito legal, sabe? Eu gosto de ficar pensando no livro e discutir. Isso eu acho que seria o filme perfeito pra ver com a minha mãe. Porque eu e a minha mãe, a gente gosta de filmes assim, que a gente assiste e discute sobre depois, que fica na nossa cabeça, assim, tentando entender o que aconteceu e tal. E eu adorei. Tipo, eu adorei. Nossa, teve acho que só uma coisa ou outra assim que eu achei que podia ser melhor, mas é detalhe, sabe? Então, recomendo muito esse, mas reconheço que talvez não seja pra todo mundo, mas eu amei. E aí, esses foram os livros que eu li em novembro. Foi um mês bem melhor de leituras, eu acho, assim, em comparação a outros meses. Mas agora, o próximo mês, é o último mês. Pretendo ler os livros que eu comentei no livro da maratona, no vídeo da maratona, que é de bater metas, né? Tem vários livros lá que eu vou tentar ler até o final do ano. Não sei se vou conseguir, mas tudo bem. Muito obrigada por assistir até aqui. Então, até a próxima. Tchau, tchau.